Olá pessoal, tranquilos? Hoje vamos aprender um pouco sobre como rodar SQL sem nem mesmo ter instalado um servidor. E mesmo assim rodando online, caso queira utilizar, por exemplo, um celular, um dispositivo móvel, um tablet, de qualquer outra forma de rodar, você vai poder rodar apenas tendo conexão com a internet. E é um dos sites que nos possibilita isso, é este site aqui, ó, SQL Fiddle. Ele é um dos diversos que tem disponível na web. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns comandos. Não é possível, infelizmente, rodar com ele. Por exemplo, a conexão com o banco, ele entende que já está conectado, e tanto a criação com a criação da base, né? Mas contudo, vocês podem verificar aqui em cima, possuem diversos servidores, dentre eles o MySQL, o Oracle, PostgreSQL, SQLite e o Microsoft SQL Server, né? Eu vou deixar na versão MySQL 5.6. Vocês podem verificar também aqui, ó, um exemplo de banco, né? Então você vai ver aqui que ele tem uma tabela criada, ele inseriu os dados e aí você pode manipular aqui do lado, por exemplo, ó, nessa tela aqui, select asterisco from, por exemplo, ali tem uma tabela, é a tabela docs. Então eu vou colocar select asterisco from docs. Ele vai executar, vai me trazer os dados aqui. Então aqui é onde é o nosso esquema, aqui é onde executa o select e aqui traz o resultado. Então, eu vou voltar lá para a página inicial, que a gente vai criar um junto aqui. Então, verifique que essa tela, por enquanto, aqui está em cinza e essa também aqui embaixo está em cinza, porque ela não foi criada ainda nenhum banco, né? Nenhuma base de dados. Então, vou criar com vocês aqui duas tabelas, como se fosse simulando o banco de hospital. Então, o banco, uma tabela de paciente, onde nessa tabela de paciente nós vamos ter um ID de paciente do tipo inteiro, é not null, não pode ser null, então digitar primário aqui, repare que as palavras-chave reservadas elas estão ficando em roxo ou então em azul, né? Seria mais ou menos isso. Então aqui agora auto-incremente. Então significa que esse campo ele é inteiro, não nulo, ele é a nossa chave primária da tabela e além disso ele vai incrementar a cada novo registro de forma padrão default do banco, né? De auto-increment. Agora nós teremos aqui um nome desse paciente do tipo varchar e o tamanho 60. Nós teremos um sexo do tipo char 1. Nós teremos uma data de nascimento e aqui do tipo date. Nós teremos um endereço do tipo varchar 200 e teremos também um CPF do tipo big int. Vou utilizar do tipo big int. Então agora finalizo aqui a construção dessa tabela. E agora vou criar outra tabela, fazer de forma mais rápida aqui, caso queiram, depois eu disponibilizo o código. Então seria agora uma tabela de médico, beleza? E aí o meu ID não vai ser mais paciente, vai ser médico. Vou manter o nome, o sexo, data de nascimento, o endereço. E ao invés de CPF, vou mudar um pouco, vai ser CRM. E aí nesse caso não vai ser big inteiro, ou big grande inteiro, né? Traduzindo vai ser varchar. Aí eu vou poder armazenar, por exemplo, os códigos que você tem no CRM e até mesmo o estado. Então no tamanho de 25 acho que é o suficiente. Se eu clicar aqui em construir esquema, ele vai falar que o esquema está pronto. Só que se eu rodar qualquer select aqui, o nosso banco ainda está vazio, né? Então eu vou poder preencher o nosso banco aqui. Aí, reparem que eu acabei de dar enter ali, ele já ficou em cinza, que eu teria que clicar em build esquema para ele construir o esquema novamente. Então eu vou inserir um pouco de dados. Vou inserir aqui na tabela de paciente, vou inserir pelo menos um para exemplo de vocês. Insert int o paciente. Aí eu tenho várias formas de, na realidade, de inserir os dados. Uma seria eu colocar os campos que eu quero inserir. Então, eu quero inserir o ID paciente, eu quero inserir nome, eu quero inserir sexo, eu quero inserir data de nascimento, eu quero inserir endereço, eu quero inserir CPF. Seria todos os campos, né? E aí, todos os campos, quais são os valores destes campos? Então, na primeira, como é auto-incremento, vou deixar null. O nome vai ser Linus Torvalds. Depois pesquisem para descobrir quem que é Linus Torvalds. Aí nome, o nome está aqui, o sexo vai ser M. Data de nascimento, importante essa questão da data de nascimento, que ele salva no banco de dados no formato americano. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 12 de 3 de 1987, eu verificar que ele vai dar um erro e ele pode até salvar, mas salvar tudo como zero. Então não é nesse formato que ele salva. Se eu quiser salvar 12 de 3 de 1987, eu tenho que digitar o ano, traço. Aí aqui depois vai vir na realidade o dia e o mês, né?
Posso ter confundido aqui agora o dia e o mês aqui ao digitar aqui, né? Então, o endereço será onde? Na BR 414, estrada para a praia. Ó, que beleza. E, por último, um CPF. O CPF, somente números, né? E como é número, repare que não vou colocar aspas aqui neste momento. Nem como não coloquei lá no anterior, mas eu coloquei foi nu aqui, né? Então, vou colocar 3 dígitos, mais 3 dígitos, mais 3 dígitos, mais 2. Beleza? Então, vamos lá. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Vou executar aqui. Reparem que agora ele também executou e já está inserido os dados. Beleza. Essa é uma forma de insert. Vou fazer outra forma de insert aqui, que seria o seguinte: se eu vou inserir em todos os campos, eu posso omitir aqui estes campos e também rodar estes dados. Aí eu vou trocar aqui só para não ficar o mesmo, né? Vai ser o Linus Torvalds 2, só como um exemplo. Então reparem, já que eu utilizei todos os campos, eu não precisei repetir. Esse insert faz o mesmo procedimento do insert abaixo. A diferença é que aqui, como eu usei todos os campos, eu omiti eles. E uma terceira opção de insert seria: eu quero inserir apenas os campos ID, paciente, nome e sexo. Então, se eu quero só esses três, aí eu vou colocar só nu. Aí eu vou colocar um outro colega aqui, gente boa, Richard Stallman. Acerta aqui a escrita, né? E do sexo M. Então, daqui para frente não tem mais esses campos, vão ser só esses três. Professor, mas o que ele vai fazer então com os demais dados? Os demais dados eu ia deixar como default. Como eu não coloquei default do banco. Ou eu poderia colocar aqui, por exemplo, default da sexo. Ah, se não te colocou nenhum sexo, tal será o padrão. Ah, default de endereço. Se não colocou, vai ser informação. Neste caso aqui, ele vai ficar como nulo em alguns ou zero, né? Então, 3 formas de um mesmo insert. E além disso, eu vou colocar um outro aqui. Nesse caso, eu vou copiar e colar. Depois, relembrando, se vocês quiserem ter acesso ao código, podem me solicitar, que eu disponibilizo esse código aqui. Então, eu vou inserir na tabela de médico, coloquei os dados. E aqui é uma terceira forma de insert. Eu digitei apenas uma vez, só que os valores, ó, são... Então, eu vou inserir vou inserir o Dr. Gray, Dr. Pink, o Dr. Black e o Dr. Frankenstein. Então, reparem que eu digitei apenas uma vez aqui o meu insert, depois os velhos, e aí os velhos veem já as 4 informações. Então, aqui 1, 2, 3, 4 formas de inserir. Peço para construir o meu esquema. O esquema está construído. E aí, caso eu queira fazer uns testes, por exemplo, select asterisco from médio. O que será que tem lá na tabela de médico? E aí ele vai me retornar o resultado aqui embaixo. Ah, legal. Então, mas agora eu quero mostrar, não vou usar asterisco. Eu quero mostrar o nome e o sexo. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai me trazer apenas o nome e o sexo. Ah, beleza. Mas agora eu quero data de nascimento e eu quero ainda ordenado por aquele que seja mais velho, do mais velho para o mais novo. Vamos ver qual que é o médico mais velho. Então, eu coloco aqui para executar. E aí, ordenado aqui, ó. Na realidade, eu coloquei, ele pegou do mais novo para o mais velho, né? Teria dado aqui 98 e o mais velho é de 1945. O Pink e o Frankenstein, ele está nulo. Por que o Frankenstein está nulo? Porque que verifiquem, ó, deixei essa informação dele como nulo. Vou mudar aqui agora de médico para paciente e vou executar. Vocês vão ver o registro que eu tinha inserido ali em cima. Então, o Linus Torvalds nessa data, o Linus Torvalds 2 também nessa data. E o terceiro aqui, que é o Richard Stallman, não digitei, né? Então, ele obteve como ou salvo como nulo. Beleza? Pessoal, então aqui é uma breve explicação de como vocês podem utilizar o banco. E aí podem utilizar as funções do MySQL, todas rodam aqui. As funções de agregação, de group by, todas as demais aí que vamos utilizar. Então, até a próxima. Bons estudos.